Bem-vindos ao Café SA. Mais uma quinta-feira estamos juntos aqui nessa live do podcast Café SA. Eu sou Everton Lima e conduzo esse bate-papo inteligente, porque vocês já sabem que aqui o café é forte e o bate-papo mais ainda. Estamos juntos até às 11 da manhã. Vocês vão acompanhar 2 episódios do nosso podcast nessa transmissão ao vivo de hoje. E para começar, obviamente, nessa transmissão ao vivo, você está acompanhando pelo YouTube. Isso mesmo, você que chega aí pelo YouTube, muito obrigado pela audiência. Você que está aí nos acompanhando, descobriu agora, faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa as notificações, participa dessa transmissão. Eu quero poder formar uma grande comunidade aí no YouTube. Para quem já está conosco no Instagram, muito obrigado também aí pela sua audiência. Você que está aí nos acompanhando, nos segue, envia a live aí para quem você acha que deve assistir esse programa de hoje. E também para quem nos acompanha no Spotify, muito obrigado aí pela carona, muito obrigado por estar aí junto com você no meio das suas atividades, estarmos juntos. E para você que está conosco aqui pela nossa TV, obrigado pela audiência, obrigado por poder chegar até a sua casa. Eu só esqueci de uma coisa. Para quem está aí no Spotify, você pode deixar a sua avaliação, hein? Lembra que se você nos ajuda com a sua avaliação, o podcast vai crescer e assim mais pessoas vão poder ouvir quando pesquisarem sobre algum tema e encontrar a gente. Afinal, nesse mundo digital, a gente está sempre sendo descoberto, né? Muito bacana, muito legal. Vamos juntos para o nosso podcast de hoje, que tem o oferecimento da Histocentro, seu laboratório de patologia diagnóstica no Rio Grande do Norte, sob a responsabilidade do Dr. Carlos Jatobá. Na hora de fazer os seus exames de citologia, imunohistoquímica e biópsia, você tem que procurar quem tem credibilidade comprovada. E a Histocentro tem. Você vai encontrar a Histocentro aqui em Mossoró, na Avenida West Clinical, no West Clinical, e em Natal, na Avenida Afonso Pena. É isso mesmo. Vamos ao nosso podcast Café SA de hoje? Vamos lá. No nosso podcast Café SA de hoje, nós vamos, nesse episódio número 8, conversar sobre um tema em que, para quem mora em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, ele se tornou o tema da semana, sobre a comunicação não violenta nas escolas e nas famílias, especialmente por causa de episódios em que aconteceram também ao longo do ano e vem acontecendo em relação a situações de violência nas escolas e também situações de violência doméstica. É interessante falar para vocês em que nós vamos conversar especificamente sobre o tema, né? E vamos apontar aqui alguns caminhos pelos quais, através da comunicação não violenta, podemos, assim, ajudar para que haja paz nas escolas, para que haja paz nas famílias. E a gente tem o nosso time de especialistas para conversar sobre o tema. Hoje eu tenho aqui a Quelúcia Freitas, que é orientadora parental e está conosco mais uma vez. Seja bem-vinda, Quelúcia. É sempre bom ter você por aqui. Bom dia, Everton. Bom dia aos ouvintes, né? Eu sou muito grata por estar mais uma vez aqui com você, né? Nesse bate-papo, num café forte, assim como o bate-papo, né? É sempre uma honra participar desse momento. Qual seria o principal desafio das famílias e das escolas hoje? Eu acho que é a comunicação. Nós temos um problema muito grande de comunicação. Às vezes a gente fala, mas não é ouvido, ou a gente não consegue expressar aquilo que a gente deseja de verdade. E para isso, nessa tentativa de ser ouvido, muitas vezes nós gritamos, nós choramos, nós violentamos o outro, perdemos a empatia. Isso tudo é para tentar fazer com que a nossa mensagem chegue até aí. E o que seria a comunicação não violenta, que é o tema do nosso programa de hoje, e por que ela é tão importante na escola e na família?
A comunicação não violenta é uma forma passiva de enxergar o mundo, né? É a forma e uma habilidade de comunicação, de linguagem, que faz com que a gente se torne humano, mesmo nas situações mais adversas da vida, nos momentos de estresse, no momento de desespero, né? Que a gente consiga enxergar o outro na sua forma mais humana, principalmente hoje na era da inteligência artificial, né? Onde a gente consegue resolver tudo artificialmente. E aí, desenvolvida por Marshall Rosenberg, ele diz o seguinte, né? Que essa é uma forma de se comunicar que gera empatia, que trabalha a humanidade, que eu consigo enxergar você nas suas necessidades, enxergar você de forma genuína e entender você. Quando eu consigo enxergar, ouvir as suas necessidades, elas são muito mais possíveis de serem atendidas. Nós vivemos num mundo de necessidades, nós nos relacionamos por necessidade. Eu me relaciono por você porque eu tenho uma necessidade, você também tem uma necessidade, né? Os nossos ouvintes, os nossos acompanhantes têm uma necessidade. E aí, quando eu consigo passar a minha necessidade para você, que você consegue entender essa necessidade, fica muito mais fácil de você me atender. E aí, por isso que é difícil essa comunicação. Porque hoje a gente tem essa dificuldade, primeiro, de entender qual é a minha necessidade. Eu preciso primeiro entender a minha necessidade para depois comunicá-la a você. E aí você, gerando empatia, respeito, né, colaboração, você consegue me atender. Você acredita que o fato de estarmos acelerados demais também dificulta a olharmos para o outro com mais empatia? Sim, sim. Às vezes a gente enxerga as nossas relações, elas estão cada dia mais, poderia até dizer, mais rasas, né? Tudo a gente quer resolver com muita rapidez, quando é um diálogo, quando é um evento, tudo a gente está com muita pressa. E essa pressa, ela impede que a gente veja além do que está aos nossos olhos. Que a gente consiga enxergar ao redor, enxergar por trás daquele comportamento. Porque ouvir é muito mais do que só escutar. Ouvir é ver você, né? Conseguir enxergar o seu posicionamento, o seu olhar, a sua entonação vocal. Então, obviamente, quem está em casa agora nos acompanhando, a gente pode ter uma situação hipotética de um pai e uma mãe que vão ter pouco tempo, vão trabalhar muito. E isso necessariamente vai ser um desafio para implementar essa comunicação não violenta, porque eles vão estar imersos nas atividades deles com muito acelerado e por não ouvir, a falta de ouvir vai ser esse desafio. Né? A escutativa, né, que essa escutativa é você ouvir, mas você ouvir atentamente, ela é um desafio sempre. Já viu que a gente tem dificuldade dessa escutativa? Toda vez que você fala comigo, parece que na minha mente eu já preciso ter uma resposta. Você está conversando comigo, mas eu já tenho uma resposta para você. Ou eu estou procurando uma solução para seu caso, ou eu estou fazendo um julgamento, né? E aí, isso não é uma escutativa. Escutar ativamente é apenas escutar. É se colocar diante de você, como nós estamos aqui, eu ouvir você sem interrupção, que é uma grande dificuldade, né? Falava isso hoje com meu esposo, se ele estiver me escutando, o quanto é difícil. E dependendo da personalidade da pessoa, ela torna-se mais difícil ou mais fácil, essa escutativa. Quando é uma pessoa muito agitada, ela vai ter sempre a necessidade de falar, né? E aí ela vai precisar desenvolver cada vez mais essa habilidade de escutar. A atenção também entra como um outro desafio dentro desse composto, porque se eu estou escutando, obviamente a atenção ela Sim. vai entrar dentro desse composto. Você falou dos tagarelas. Eu não fui uma criança tagarela. Mas eu tive colegas tagarelas.
E os tagarelas, obviamente, dentro de casa, o menino fala sobre tudo, conversa sobre tudo. E é muito comum, o que você vai encontrar é de pai e de mãe dizendo assim, cala a boca. Fica calado. Entendeu? Interrompendo aquilo ali. Isso dificulta esse processo. Não exerce uma comunicação não violenta, na verdade? Não. Porque, assim, a comunicação não violenta, ela tem pilares, né? E os pilares, ele vem desde você observar a situação. Você observa a situação. Você comunica, você identifica a emoção que aconteceu aquela situação. Eu vou já dar um exemplo. Depois de você identificar essa emoção ou esse sentimento, você reconhece a sua necessidade diante daquilo. E depois você propõe uma ação ou você dá uma sugestão para a resolução daquilo, né? Vou dar um exemplo. Você chega aqui... Chega muito agitado, nervoso. Pronto, um pai chegou do trabalho. E aí ele chega muito agitado, muito nervoso, gritando, né? Às vezes a gente... Acontece, né? Levou uma trancada no trânsito, alguma coisa, já chega em casa já alterado. Ou então, como agora, esse final de ano, muitos receberam a notícia de que ele não passou, vai repetir de ano. Pronto. Então, ao invés de... Aí, como seria essa comunicação, uma comunicação respeitosa? Né? Seria, olha, eu vou dizer o que eu observei, por exemplo. Eu observei, né, que você não passou de ano. E isso me causou desapontamento. Claro que a gente, na hora, não escolhe palavras tão adequadas, né? E isso me causou desapontamento. Tá vendo que eu... vi a necessidade, eu observei a situação, você não passou de ano, eu observei que você não passou de ano, isso me causou desapontamento, eu disse o que causou em mim, né? E aí eu vou dizer a minha necessidade, né? Eu necessito que você, o próximo ano, estude mais para alcançar um bom resultado. Olha, né? Eu necessito de comprometimento. Eu necessito que você se comprometa nessa sua atividade para gerar um resultado. Que o resultado é o quê? né? É você passar de ano. Você falando isso me faz a memória de muitos pais que recorrem a corretivos para os filhos muito fortes. Se você não passar, eu vou lhe dar uma surra. A comunicação não violenta, Everton, ela é algo que ela deve ser praticada, treinada. Primeiro você decide ter essa comunicação, mas não só com os filhos, não só na sala de aula, mas no ambiente de trabalho. Quantas corporações grandes aí a gente vê com essa grande dificuldade, né, em relacionamento interpessoal, ali no ambiente de trabalho, porque não tem essa comunicação. E aí, por exemplo, esse caso que você falou do castigo, né, ela vem de uma cultura, que essa cultura dessa comunicação que a gente tem, né, que a gente pode falar de violenta mesmo, ela é uma comunicação violenta. Uma comunicação onde é baseada no grito, né, na ironia, no silêncio. Gera medo. Medo, castigo. Então, quantas vezes você se comunica, por exemplo, ontem eu brincava em uma palestra que eu dava, né, que a gente não consegue se comunicar, e é tipo assim, você está em casa, ontem como eu estava falando para mulheres, eu vou dar esse exemplo aqui, a gente está em casa, e daí a pouco a gente está chateada com o marido. Aí o marido está lá no quarto vendo TV. Vamos dizer que ele está de férias lá. Aí o marido está lá assistindo TV e eu estou chateadíssima porque ele deixou de fazer algo que a gente tinha combinado, e eu chego na cozinha. E aí, ao invés de eu dizer ao marido, olha, eu fiquei chateada, né? Comunicar isso. Eu observei que você não fez o nosso combinado, né? Isso me deixou chateada. Eu necessito que você cumpra nossos combinados para que eu fique muito mais tranquila, para que eu possa recorrer à nossa rotina de forma natural. E aí, ao invés de eu dizer isso, o que é que eu faço? Eu vou pegar uma xícara no armário, bato a porta do armário. Então, eu estou comunicando com uma ação que eu estou chateada e o marido está lá no quarto, nem escutou o armário bater, mas eu quero que ele entenda que eu estou chateada e que ele venha se redimir de algo que ele ainda nem sabe. Olha aqui, Lúcia, uma das coisas que eu mais valorizo
essa comunicação não violenta, especialmente com o meu filho. Eu vou colocar um exemplo meu. Ele tem dificuldades porque nos estudos, porque no início da vida dele escolar, ele não teve tanta presença de pessoas que pudessem ajudá-lo a coisas básicas que ele deveria aprender. E uma das fases em que ele está agora é de criar uma rotina de estudos. E muitas vezes, no processo de escuta, no processo de empatia, nós temos que entender o porquê que ele não processa uma rotina de estudos, né? É muito fácil, às vezes, a gente dizer, é só por causa do celular. Porque ele não quer usar o celular, ou então porque não tem quer ficar o tempo todo assistindo o YouTube, quer ficar o tempo todo jogando. Mas, às vezes, não é. É porque não descobriu ainda a palavra prioridade. Domingo passado, ele estava preocupado com a prova que era na terça-feira, né? Eu estou contando isso porque é muito fácil contar isso agora, depois que ele passou, depois que está tranquilo, que deu tudo certo, que ele foi aprovado. Mas no domingo ele tinha passado o feriado, a sexta e o sábado sem fazer nada. Aí estávamos todos juntos no café e eu fiz a pergunta: por que você não estudou? Aí ele ficou em silêncio e disse: quando é a prova? Terça de manhã. Ele disse: você acha que vai passar? Silêncio de novo. Ele disse: você vai ter que praticar se você quiser atingir o resultado. Então, qual a sua rotina até a prova? E aí ele foi estabelecer uma rotina e eu fui ajudá-lo. Eu estudei, obviamente, matemática, que fazia muito tempo que eu não estudava matemática. Fui lá, estudei função do segundo grau, média aritmética, média ponderada para dar a aula e tirar as dúvidas dele. E foi muito importante. Ele tirou a nota, mais que a nota que precisava, e até quando eu conversei com os professores, eles disseram, parece até que ele estava com rotina de estudos, porque a gente entende que ele não tem rotina de estudos. Então, eu entendi isso, né? Que se talvez eu tivesse pegado assim, dito assim, você vai levar uma surra se não estudar hoje e amanhã, e eu vou tomar seu celular. Talvez não tivesse surtido efeito, né? Com certeza não. Eu posso lhe garantir até que não, né? E se eu lhe garantir assim, esse efeito, eu lhe garanto o efeito, de que você não teria surtido efeito. Você poderia até dizer assim, mas ele atingiu a nota. Poderia atingir a nota, mas ele não tinha aprendido nada. Nem o conteúdo que ele precisava aprender. E aí, da maneira como a gente conduz, porque você falou de castigos, né, punições para quem não atinge nota, por exemplo, e não passa. E daí, o que a criança aprende? Porque se a gente for olhar para a situação que você acabou de me contar, né, eu tenho certeza que ele aprendeu sobre parceria, sobre rotina, sobre priorizar. Né? Ele aprendeu que tem alguém com quem contar. Ele aprendeu que ele é capaz. Né? Ele aprendeu... A gente pode até comentar muito mais coisas que ele aprendeu. Entender que castigos, punições, humilhações, elas não trazem resultados a longo prazo. Você pode até conseguir o objetivo que você queira naquele momento, mas ela não traz lições de vida. E principalmente a longo prazo. Principalmente estreitamento de relacionamento familiar. Muito pelo contrário. Ele afasta você do seu filho. Vai criando um muro entre vocês dois. A ponto do filho não conseguir confiar em você. A ponto de o filho estar com um grande problema e não saber com quem contar. Dele ter um grande problema mesmo, daqueles bem grande, né? E não conseguir desabafar com você, porque sabe que você vai culpá-lo, que você vai humilhar, que você vai bater, que você vai... Então, quem aqui seria capaz de desabafar com um amigo que sabe que vai julgá-lo?
Ninguém. A gente simplesmente não fala, fica sofrendo em silêncio. Como é que meu filho vai confiar em mim se sabe que eu vou castigá-lo, batê-lo, humilhá-lo, né? Então, esse tipo de relacionamento, ele vai criando um muro entre filhos e pais. Então, que práticas nós devemos fazer para quebrar esse muro, literalmente, através da comunicação não violenta no dia a dia? O que eu posso fazer de forma prática que vai atingir essa comunicação não violenta? E, na verdade, falando até para você que está em casa, de um jeito mais simples, a forma que você diz as coisas, a entonação do que você diz, faz a diferença no que o outro escuta. E se você não está avaliando sobre isso, essa conversa que nós estamos tendo até agora, ela faz com que você avalie, porque os resultados que a gente fala são as situações ruins que podem acontecer na sua família e também podem acontecer na escola. Muitas vezes, essa falta de comunicação entre você, que é pai, você, que é mãe, e o seu filho, pode trazer consequências que você nem pode medir. Eu vou até exemplificar. Isso que você acabou de dizer. Quantas crianças sofrem bullying por tempos e tempos na escola e não conseguem verbalizar? E quem já sofreu bullying ou quem estuda sobre o assunto sabe as consequências dele. Quantas crianças sofrem violência doméstica, violência sexual, violência física e não conseguem verbalizar? Então, isso são coisas que a gente precisa realmente, né? Derrubar esses muros e criar pontes que ligue eu e o meu filho num relacionamento respeitoso mutuamente, num relacionamento de encorajamento, de companheirismo, de colaboração, né? Onde todos se respeitem e sejam vistos nas suas necessidades, nas suas emoções. Você me perguntou coisas práticas para a gente fazer no dia a dia, né? Isso. Tanto nas escolas, serve para as escolas, serve para a nossa casa. Rodas de conversa. Conversa. Então, quando nós estivermos em família conversando, eu uso uma estratégia, né? Que eu acho que muita gente já usou, que é dar um objeto e quem está com aquele objeto tem o poder da fala, né? Então, eu vou falar, vou expressar os meus sentimentos, expressar as minhas experiências sobre aquele determinado assunto e todo mundo vai escutar. E daí, quando eu termino, eu passo aquele objeto para você. E aí você é a sua vez de falar. E todo mundo escuta, né? Lá em casa a gente usa muito nas rodas de amigos, né? Mas pode ser usado na sala de aula e pode ser qualquer objeto. Essa escuta, ela não precisa ser tomada para o lado pessoal. O que eu vou falar é sobre mim. Eu não estou lhe acusando. É minha opinião, é a minha experiência, é o que eu vejo. E aí é um exercício que a gente precisa praticar, né, muitas e muitas vezes, para que essa conversa não torne-se como se fossem acusações. Troca né? de acusações. Exatamente. Outra seria o jogo dos sentimentos. E aí esse jogo dos sentimentos é você disponibilizar cartas, figuras, principalmente para as crianças, mas para os adultos também, que muitos adultos não sabem reconhecer suas emoções. Tem essa dificuldade enorme. E disponibilizar cartas, joguinhos, né, que tenham essas expressões das emoções. E aí a criança pega ali na sala de aula, em algum momento, ou em casa também, e vai dizer o que emoção é, quando sente, né, como demonstra aquela emoção, como faz para regular aquela emoção. Esse jogo ele tem o objetivo de aumentar o dicionário emocional, fazer com que a pessoa entenda o que sente diante daquela situação e saiba expressar, verbalizar de forma respeitosa aquilo que sente, né? Outra seria a expressão das necessidades. Está vendo que é tudo de acordo com a comunicação não violenta. Eu observo, eu escuto, A escuta sempre presente. Sempre, a escuta sempre presente, né? Uma escuta respeitosa, uma escuta sem julgamento, que a gente precisa...
Não é fácil. Não é fácil praticar essa escuta ativa. É algo, como eu digo, né? É algo que a gente precisa fazer sempre. Essa expressão das necessidades, na sala de aula, ela é excelente. Né? Tanto em casa também, que seria, você também pode colocar cartas, pode simular uma situação que aconteceu na sala de aula, e aí, como a gente pode resolver? Que necessidades tinha por trás desse comportamento? Vou dar um exemplo. Seu filho, vou usar o exemplo do seu filho não estava, ficou ali procrastinando a parte de estudo, ele procrastinou até o último momento. É muito típico da adolescência, da infância, não saber organizar uma rotina de estudo, não saber definir as prioridades. É uma necessidade deles. Eles têm essa necessidade de alguém vir, pegar na sua mão e ensinar a fazer. Você está vendo que por trás da procrastinação tinha uma necessidade de ajuda. Eu estou necessitando que alguém me oriente a fazer isso. Né? Então, a gente entender e incentivar as crianças também, nós adultos também, que nós não sabemos, identificar as nossas necessidades por trás de um comportamento. Vou dar um exemplo das crianças, né? Digamos, eu vou dar um exemplo que é muito prático, todo mundo já viveu. A criança fez birra, né? A gente só enxerga a criança se jogando no chão, ou a criança chorando porque, né, foi desapontada. A gente só consegue enxergar isso. É a nossa visão ali tradicional, né? Mas por trás daquele comportamento tem o quê? Tem fome, tem sede, tem cansaço, tem mudança de rotina, tem a necessidade de uma atenção especial, tá com saudade dos pais, sabe? Dormiu bem, comeu bem, o pai deu atenção devida, tá vendo como é? Então, a gente ir ensinando desde sempre a criança ou adolescente identificar suas necessidades e expressá-la para a gente ir lá e resolver a causa. Lúcia, a gente poderia conversar aqui mais um programa ainda sobre esse tema, mas a gente vai chegando aqui ao final dessa temática dentro do podcast Café S.A. O que você deixaria ainda como conselho para as famílias, para os pais, até aproveitar para dizer, gente, que quando ela dá uma olhadinha assim do lado, é porque a filhota dela está ali nos bastidores assistindo, né? E às vezes parece que a mensagem que ela diz também combina com coisas que acontecem dentro de casa. Eu conheço ela muito bem também, a filhota dela, e é um amor de pessoa. Sim. Deixa o seu conselho para os pais e mães nesse final do podcast. Eu acho que se eu pudesse, eu digo a todo mundo, né? Busque autoconhecimento, né? Eu digo para minha filha também, né, amor? Busque autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para você conhecer o outro, ou para você enxergar o outro. Quando você começa a olhar para você, para suas necessidades, para suas emoções, quando elas surgem, como elas surgem no seu corpo, como você reage diante delas. Só assim é que você consegue ter um olhar empático para o outro. Só assim você consegue enxergar o outro além daquilo que está na sua frente. Né? E a chave para a vida, né? Eu digo isso lá em casa. Então, se eu pudesse dizer, busque autoconhecimento, conheça a si mesmo, né? Valorize você, valorize os seus sentimentos, que você vai começar a quebrar tijolinho por tijolinho aí, né? E usar esse tijolinho para fazer a ponte. Muito obrigado mais uma vez, Lúcia, pela sua participação aqui junto conosco no nosso podcast Café S.A.